A Índia tem outra coisa que nenhum outro país tem, que é o seguinte. Por exemplo, no caso do Brasil, o fluxo de investimento estrangeiro direto é um dado muito importante, né? Dada a nossa baixa, entre outras coisas, baixa taxa de poupança interna. Na Índia, você tem o fluxo de investimento estrangeiro direto e você tem outro fluxo que é macroeconomicamente muito relevante, que são as remittances, as transferências da comunidade indiana que está em outros países e que manda o dinheiro para casa. Sabe qual é o tamanho disso? Deve ser gigantesco. Então, por exemplo, o ano passado o Brasil deve ter recebido em algum número entre 60 e 65 bilhões de dólares de IED, investimento estrangeiro direto. O fluxo de remittances para a Índia em 2023 foi 120 bilhões. É maciço, você está entendendo? É muita coisa, é muita coisa. Então, eu acho que sim. Caramba. Você tem muito empreendedorismo na Índia, né? Tem muita inovação também do ponto de vista frugal, não é, sabe, tecnologia low tech, mas que é muito rapidamente disseminada. Isso é muito interessante. Eu tive recentemente com o pessoal de uma empresa indiana que trabalha no setor de alimentos, e eles estavam comentando que no território indiano hoje você consegue pedir comida por aplicativo e não há nenhuma parte da Índia, mesmo naquelas regiões mais pobres, em que a comida não chegue em 30 minutos. Então isso leva, por exemplo, a uma lá mudança... a cozinha também não é lá essas coisas, tô zoando. É porque eu não sei se você já viu aqueles vídeos que mostram da Índia. Nunca no viu. Instagram. Não, é melhor não ver. Não, se você for ver, você não come mais. Não come mais. Mas eu tô zoando. Eu sei que tem comida. Mas você vê, boa essa é uma lá. coisa muito tradicional e que está sendo, digamos assim, um pouco questionada pela onipresença da tecnologia. Sim. Porque, por exemplo, na medida em que você consegue pedir comida e ela chega em 30 minutos e ela é razoavelmente barata, né? E por outro lado, você tem outros atores da economia que estão planejando os novos lançamentos de imóveis residenciais. O que acontece com o desenho das plantas no que diz respeito ao tamanho da cozinha? Diminui. E aí você cria outras oportunidades para outras empresas entrarem na economia e construir gigantescas cozinhas industriais no espaço urbano. Então, isso está acontecendo na Índia, é muito interessante. Então, veja, a partir de uma tecnologia frugal, de disseminação frugal, que é, né, pedir comida pelo aplicativo, você tem mudanças muito profundas por lá. É uma democracia. Aliás, a Índia é nominalmente a maior democracia do mundo, né, em número de eleitores. Esses últimos 10 anos, né, que são coincidentes com o mandato, com o período, né, do Narendra Modi, foram de grande crescimento da Índia. E tem outra coisa que é muito interessante. Vamos voltar ao Kennan, lá que eu mencionei, que era aquele sujeito que escreveu ali no início da Guerra Fria, né? Porque ele fala sobre a competição entre a União Soviética e os Estados Unidos. E conforme ele vai chegando no final do texto, ele diz que uma das ferramentas fundamentais para os Estados Unidos, para o Ocidente, vencer a Guerra Fria, era o que ele chamava de a vitalidade espiritual. Era a confiança nos seus próprios valores. Confiança no valor da economia de mercado, do livre comércio, né, do Estado de Direito, do sistema multipartidário, da democracia, né? A vitalidade espiritual dos seus valores contra a vitalidade espiritual dos outros valores que ele entendia fracos, os valores do comunismo, né? E se a gente puxar essa discussão para hoje, né, eu acho que esse tema da vitalidade espiritual ela é muito presente, ela continua muito forte. Por exemplo, hoje na Índia existe quase que, eu não diria que é uma euforia, mas existe um grande entusiasmo no sentido de que os indianos acham que agora o domínio da história está com eles. Eles são a bola da vez. Agora é conosco. Nós seremos a próxima megapotência emergente. Ao passo que em outros lugares do mundo, claro, você tem muitos questionamentos na China. No Ocidente eu não preciso nem mencionar, né? Talvez essa vitalidade espiritual tenha se enfraquecido, o que é uma pena. Mas, pelo contrário, na Índia não. Você tem aquela coisa, todo mundo entusiasmado, vamos fazer, vamos lá, nós vamos dar certo, amanhã será melhor do que hoje foi melhor do que ontem. Que é tão importante para as sociedades terem êxito. Dá né? um fôlego a mais. Sim. Aproveitando sua experiência, Marcos, como presidente do Banco dos BRICS, né? Agora ex-presidente, como é que era... Não sei se você teve essa vivência lá, mas a Índia é um país muito diferente daquilo que a gente está acostumado.
Primeiro porque é um país de 1 bilhão de pessoas com uma religião politeísta, pelo menos em termos majoritários, né? E é até engraçado, porque a gente, com a nossa cabeça, vamos colocar assim, eurocêntrica, a gente costuma falar de 3 grandes religiões, né? A gente fala lá do cristianismo, do islamismo, que está ali na fronteira, e do judaísmo. Sendo que o judaísmo, em termos de pessoas, né, que seguem o judaísmo, é muito menos comparado ao hinduísmo, que vai ter 1 bilhão de pessoas. E eles também têm um sistema milenar de castas. Isso ainda vigora na Índia? Você enxerga como um obstáculo para esse crescimento, essa sociedade estratificada? Porque isso vai gerando uma tensão social. Porque não é uma desigualdade que vai ser apenas financeira, ela é até do nascimento ao final. Digamos até que ela é biológica, né? Porque depende de como você nasce, na família que você nasce. Claro, claro. Eu não sei se vocês já tiveram na Cidade do México. Não fomos. Ou mesmo em Roma. Roma, né? sim. Em Roma, às vezes você tá andando ali pelo centro histórico e na calçada você tem uma estrutura de pavimento que é uma estrutura acrílica, um vidro. Sim, um vidro para ver acrílico. lá embaixo. E quando você olha lá embaixo, você vê que ali coexistiram ou estão agrupadas razoavelmente no mesmo espaço diferentes estilos arquitetônicos que correspondem a diferentes momentos históricos. Então, na Índia... Vocês já foram ainda? Não. Na Índia você tem muito isso. Né? Você tem, por exemplo, um veículo elétrico de consumo popular muito barato, né? E você tem um sujeito andando de camelo. Né? Você tem... na primeira vez que eu fui pela primeira vez em 2011, 13 anos atrás, eu li 2 coisas que foram assim, super importantes de ter lido antes de ir. Era um livro chamado Pax Indica, e o outro era um livro sobre os contrastes da Índia. Né? Então, por exemplo, 13, 14 anos atrás, a Índia tinha mais bilionários, né, ou seja, indivíduos com patrimônio pessoal superior a $1 bilhão do que a Inglaterra e a França juntas. Só que tinha mais pessoas vivendo com menos de $3 por dia do que todo o continente africano. Né? Então, vejam esses contrastes. Bem desigual, né? Você tinha mais pessoas com telefone portátil, né, com telefone celular, do que residências com vaso sanitário. Então, esses contrastes ainda estão muito presentes. E são contrastes não apenas em padrão de consumo, mas são contrastes também entre características muito tradicionais, né, da sociedade indiana, como é o caso do sistema de castas, e uma outra Índia que existe, que é muito empreendedora, que é da ascensão social. Quer dizer, a ideia do empreendedorismo, da ascensão social, de você melhorar mediante estudo e enriquecer, em certo sentido, vai contra. Ele é uma wrecking ball, né, de parte das concepções imobilistas do sistema de castas. Mas você tem as 2 coisas convivendo ao mesmo tempo. Esse é um fomentador de diferenças, né? É um fomentador de... Enfim, essas diferenças no passado eram arrefecidas pela força da cultura, né? Ou seja, eu estou aqui cumprindo o meu destino, depois na minha próxima volta ao plano terrestre eu vou voltar de uma outra maneira. Sim. Então você diminui, por exemplo, violência urbana, aumenta o grau de tolerância a injustiças, mas também convida a um fatalismo que é antagônico, né, à expansão econômica e ao crescimento. Então isso está diminuindo na Índia, está diminuindo. Agora, claro, um legado muito, muito grande, né?